Olá, estudantes do primeiro ano A, B, C. Eu sou a professora Sandra Marília e estou aqui para mais uma aula de biologia. Mas antes disso, separe o seu caderno, a sua caneta, o seu lápis, borracha, marcador ou o que você usa para fazer anotações. Não se esqueça de colocar a data, tá bom? E outro detalhe, gente, não esqueça também de assistir às aulas do CMSP, tá bom? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as unidades de conservação. É uma habilidade que a gente trabalhou no ano passado e estamos fazendo, então, uma retomada desses conteúdos, tá bom? Vamos lá? Bom, na aula de hoje, nós vamos falar sobre as unidades de conservação e a habilidade que vamos trabalhar é discutir a importância das unidades de conservação para a preservação da biodiversidade. Pessoal da galera do dicionário de biologia, né? Bio, vida, diversidade, quantidade, então a quantidade de vida e do patrimônio nacional e suas relações com as populações humanas e bacias hidrográficas, tá? Galera, não se esqueçam de preencher, né, de lembrar aí o dicionário de biologia, os significados das palavras, ok? Bem, eu falei para vocês que nós estávamos relembrando, né, retomando uma habilidade do nono ano, né? A unidade temática Vida e Evolução, e nós estamos falando sobre as unidades de conservação. Ano passado a gente falou também sobre isso, discutimos, temos uma aula também. Depois dá uma olhadinha no nosso canal do YouTube, que vocês vão encontrar lá. Mas vamos começar. Primeiramente, vamos falar o que é, né, o que são essas unidades de conservação. Essas unidades de conservação, elas são espaços naturais protegidos por lei. Então, existe uma legislação própria que não só vai dizer se aquela área vai virar ou não uma unidade de conservação, mas também quais são as regras, né, para o uso ou não daquela área. Essas áreas possuem características singulares relacionadas à fauna e flora. Mais uma vez, aí o dicionário de biologia, né, gente? Vamos lá, no dicionário. Então, flora, aliás, vamos começar por fauna, né? Fauna igual a animais e flora igual a plantas. Tá? Vamos lá, flora, eita, errado. E a flora igual a plantas. Tá? Então, o que quer dizer aqui é que as áreas de unidade de conservação têm uma característica, né, determinada por lei, e essas áreas, então, elas são selecionadas devido à condição específica de fauna e flora do lugar, bom? Vale notar que as unidades de conservação fazem parte do patrimônio natural e cultural do país. A gente vai ver um exemplo, né, de uma unidade de conservação muito importante para o Brasil, e a gente vai ver como que a biologia pode caminhar junto com a história e com a arte. E, certamente, isso tem uma importância ecológica muito grande e uma importância também no nível de educação ambiental.
Então, dando continuidade aqui, como eu falei para vocês, existe uma lei, né, que instituiu no Brasil o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Essa lei é a 9.985, de 18 de julho de 2000. De acordo com essa lei, as unidades de conservação são definidas como um espaço territorial e os seus recursos ambientais. Esses recursos estão incluídos principalmente a água, características naturais relevantes, como nós falamos aqui atrás, né? Características relevantes de fauna e flora, não é somente a água, mas é o conjunto da água, da fauna e da flora, que são legalmente instituídos pelo poder público. Então, existem regras, existe uma lei e existe as condições para uso ou não dessa área pela sociedade. Com os objetivos, quais são os objetivos dessas unidades de conservação? Conservar, né, o meio ambiente, limitar esse local, né, e também criar um regime de administração. Esse regime de administração aqui depende da unidade de conservação. Se ela é uma unidade de conservação integral, ou se ela é uma unidade de conservação que permite o uso do homem, desde que respeitando o desenvolvimento sustentável, tá? A qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então, a gente tem uma lei, né, uma lei bem instituída no Brasil, que, a partir de 2000, com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, buscou agrupar essas unidades de conservação e, principalmente, o regime de administração. Ainda existe muita coisa a ser feita, mas, considerando, né, a questão ecológica, foi um grande passo. E aí nós voltamos aqui aos objetivos das unidades de conservação. Primeiro, gente, proteger e conservar essas áreas, principalmente quanto ao risco de extinção. Olha, gente, em biologia, a extinção faz parte do processo evolutivo. Então, acredita-se que mais de 90% das espécies que já viveram no planeta Terra estejam extintas. O que o homem, então, fala tanto de vamos diminuir a extinção, vamos controlar a extinção, vamos evitar a extinção? É que a presença do homem acelerou esse processo. A extinção faz parte do contexto biológico da evolução, mas as atividades do homem, desmatamento, destruição dos ecossistemas, poluição da água, poluição do ar, está acelerando o ritmo das extinções. E isso é grave. Hoje a gente não temos mais dúvidas que existe uma mudança climática e também não temos mais dúvidas que é a ação do homem que está provocando essa mudança climática. Então, não há mais tempo de discussão, é tempo de ação. E uma das ações que a gente pode fazer é implementar as unidades de conservação, mais uma vez, com regime especial de administração, que possa garantir esses recursos ambientais de forma adequada para nós e para as futuras gerações. Com isso, a gente observa que é muito importante preservar esses recursos e também restaurar. As unidades de conservação também podem ter áreas que podem ser restauradas, né? O replantio, o reflorestamento, a gente vê que isso acontece há muito tempo no Brasil. E algumas áreas precisam urgente dessa ação, restaurar esses ecossistemas naturais, para que assim a gente consiga evitar a extinção. Dentro desse contexto também, valorizar a diversidade biológica desses espaços.
Como é que nós vamos valorizar essa diversidade biológica? Principalmente divulgando, né, divulgando essas unidades como patrimônio natural e cultural de um país, através da educação, informando as pessoas que isso é patrimônio do Brasil e, assim, deve ser preservado. É claro que dentro desse sistema também temos que pensar no desenvolvimento sustentável. Existem áreas de unidade de conservação que já têm populações locais morando. Então, você tem que trabalhar em um manejo daqueles recursos para garantir um desenvolvimento sustentável, que a gente falou na aula passada, né? A gente não vai abandonar a conservação ambiental, mas tem uma forte relação com a economia e com o bem-estar social. Tem que ter essas três esferas interligadas para que a gente tenha unidades de conservação e que a população entenda, ao mesmo tempo, que é um patrimônio do Brasil, que ela precisa saber, né, as medidas administrativas de como preservar aquele patrimônio, às vezes até colaborar com a restauração, mas, ao mesmo tempo, ter a sua vida nessa parte econômica e social também garantida. Então, esse equilíbrio precisa ser muito discutido com a sociedade, vai depender da unidade de conservação que está sendo avaliada, mas a gente não pode esquecer desse ponto, que algumas unidades têm população vivendo ali que precisa promover esse desenvolvimento sustentável. Então, mais uma vez aqui, para a gente não esquecer, o desenvolvimento sustentável, também nas unidades de conservação, ele não pode somente olhar a preservação e a conservação ambiental. Como eu já falei para vocês, essas unidades que têm populações precisa pensar no desenvolvimento social que esteja associado à justiça socioambiental, que também seja de inclusão social, porque muitas dessas populações não têm condições de sobreviver, sobrevive da extração de produtos dessa área, e que muitas vezes é uma extração que causa prejuízo ambiental, e dentro desse sistema também uma ecoeficiência. Então, essa inclusão social, essa melhoria das condições de vida da população, precisa também estar associada a uma ecoeficiência, quer dizer, ele pode até, de repente, fazer um extrativismo, mas um extrativismo controlado, que permita aquele ambiente estar sempre se renovando, preservando a biodiversidade e garantindo o desenvolvimento social e a preservação. Aliado a isso também, temos o desenvolvimento econômico da região. Então, ninguém está falando aqui, em algumas áreas, realmente você tem que ter, não pode ter nenhuma população, dependendo, mais uma vez, do que foi avaliado, dependendo, mais uma vez, também, né, da questão do regime de administração. A gente vai ver daqui a pouco mais aprofundado sobre isso. Mas não podemos esquecer que precisa haver uma ligação entre essas três esferas aqui, tá bom? Então, a classificação os tipos de unidades de conservação. As unidades de conservação, elas têm o objetivo de preservar e conservar a natureza, mas elas são classificadas de duas maneiras. Existem unidades de proteção integral. Nessas unidades de conservação, existe uma administração que não envolve consumo. Então, nessa área não pode haver consumo, não pode haver coleta ou dano qualquer aos recursos naturais. Nessas unidades de proteção integral, geralmente é um lugar restrito, um lugar onde somente os pesquisadores que desenvolvem trabalho naquela região podem entrar. São áreas de preservação muito importante, são áreas que conservam uma biodiversidade muito grande, ou às vezes tem uma quantidade muito
muito expressiva de fauna e flora em processo de extinção. Tá? Então, são áreas que têm que ter um olhar, né, mais criterioso das autoridades e também dos pesquisadores para desenvolverem trabalhos para a preservação desse ambiente, estudo também, porque vocês sabem que muitas das áreas do Brasil não foram totalmente exploradas do ponto de vista científico. Então, são áreas que podem ainda abrigar biodiversidades que não foram catalogadas, tanto de planta como de animais. Então, requer um estudo muito cuidadoso para que se possa garantir a preservação dessas áreas e, principalmente, garantir a biodiversidade. Mas existem as áreas de uso sustentável, que são aquelas que nós estávamos falando aqui anteriormente, né? Que são áreas onde você vai desenvolver um desenvolvimento sustentável. Então, nessas áreas de uso sustentável, tem como objetivo também a conservação da natureza. A preservação, sim, mas aliada ao uso sustentável de seus recursos naturais. Então, de repente, uma população que entra ali, que está ali, né, que vive ali, que habita aquela região, vai ter que desenvolver manejo, vai ter que desenvolver técnicas, tecnologia, para que possa ter um uso sustentável daquela região. Essas unidades de conservação, elas são destinadas à promoção de atividades educativas, principalmente aquelas relacionadas à sustentabilidade. E que ações educativas são essas? Visitas, confecção de materiais para a internet, né, para divulgar aquele uso sustentável daquele local. Realmente, como a gente vai ver um exemplo, né, de uma área de uso sustentável, fazer uma interligação entre biologia, história e arte, mostrar que isso é possível, a importância disso como patrimônio da nação, né, patrimônio do Brasil. Tudo isso a gente precisa divulgar através da educação, tanto nas escolas como nos espaços não escolares também, né, gente? Com visitas, como já falamos, vídeos pela internet sendo divulgados, todos esses locais têm página, né, de redes sociais, onde eles divulgam o trabalho, divulgam também a atuação dos pesquisadores, dos educadores, às vezes também da própria população local, o trabalho que eles fazem de reflorestamento, de uso sustentável, de manejo. Então, tudo isso é muito importante chegar até a população em geral, para que a população em geral tenha conhecimento e que, de uma maneira geral, né, de uma maneira, mesmo a nível de cidade, possa atuar nessa preservação. Então, as unidades de proteção integral, que são aquelas unidades onde não pode, né, não deve haver nenhum tipo de interferência do homem, que não seja para estudo, né? Elas são catalogadas em diversos outros tipos. Então, você tem a estação ecológica, que é uma área natural restrita somente à pesquisa científica. Para que se entre nessas áreas, precisa de uma autorização prévia dos órgãos reguladores, e esses espaços não são abertos à visitação pública. O público não pode entrar lá, só pode entrar pessoas que estão realmente ligadas à pesquisa científica e especificamente com projetos, ou seja, desenvolvendo alguma coisa específica naquela região, tá? A reserva biológica também é uma área natural restrita, que tem como intuito a preservação da fauna e da flora do local. Não esqueçam lá, né, do nosso dicionáriozinho. São, portanto, preservados, não sendo permitida a presença humana ou mesmo modificações da paisagem natural. Por quê, gente? Existem algumas áreas, como vai ter manejo, as áreas de proteção que são sustentáveis, que vai ter manejo, que vai ter uso sustentável, né? Às vezes, a modificação daquele ambiente. Retirar alguma coisa e fica algum espaço, tem que ser reposto depois, há todo um cronograma, né, de desenvolvimento sustentável.
Nesse caso aqui não pode, né? Não pode ter ninguém ali habitando aquela região, não é permitida a presença humana, pouquíssimas pesquisas são desenvolvidas naquela área, que são uma área que já conhece muito bem a fauna e flora, né? Ou ainda que não se conheça a fauna e flora, são áreas mais difíceis ainda para que você possa ter acesso, são áreas mais ainda protegidas, com o intuito principal de preservar a biodiversidade. São áreas que têm mananciais, que têm importância ecológica muito significativa para o patrimônio do Brasil. O Parque Nacional são áreas naturais que abrigam fauna e flora, também de grande importância ecológica e cênica. Algumas visitas são permitidas, principalmente para fazer filmagens de teor educacional. Então, pode entrar pessoas lá, tem que ser uma coisa também onde você tenha autorização das autoridades legais, né? É sem prática fazer isso também. Tem alguns lugares que precisa de guia também para você poder entrar, mas você pode visitar o local. Mas essa visita tem que ter um teor educacional, científico, e aí, gente, uma grande preocupação aqui da ecologia, a questão turística. Turismo ecológico é uma questão muito preocupante no Brasil e no mundo. As pessoas não entendem o que é o turismo ecológico, né? O turismo ecológico é aquele que você vai, visita aquele local e tira fotos. Tem gente que vai, né, nesses locais e quer uma lembrancinha. Então, traz uma planta, traz uma pedra, né? Às vezes danifica o próprio patrimônio, porque risca as árvores, risca rocha. Existem alguns sítios no Brasil importantíssimos para a antropologia que foram invadidos, vamos chamar assim, né? Com escritas atuais. Então, danificou o patrimônio da humanidade com essa prática, né, de turismo ecológico, eu chamaria de pseudoturismo ecológico, e que uma vez danificada não tem mais volta. Então, esse turismo ecológico aqui em Parque Nacional é uma preocupação muito grande do pessoal que trabalha com ecologia e também de antropologia, porque geralmente as pessoas que vão lá não têm um teor educacional e muito menos científico. Não se contenta apenas com olhar e tirar fotos, tem que trazer alguma coisa e, às vezes, registrar sua presença em rocha. Isso é realmente muito triste para o Brasil ainda acontecer isso. E não é só brasileiro não, tá, gente? Tem gente que vem de fora também conhecer o Brasil. O Brasil ele é conhecido pela sua capacidade, né, de abrigar vários ecossistemas, quase um continente, e ecossistemas de importância ambiental. Então, vem muita gente de fora também com esse turismo ecológico, e alguns, infelizmente, não levam a sério a questão educacional e científica. Monumento natural, desculpem, são locais singulares e raros que apresentam grande importância ecológica e cênica. A intervenção humana é proibida, é mais restrita a entrada do que no Parque Nacional, embora visitações sejam permitidas também nessa região. Porque nessa região, você também pode entrar lá, desde que tenha uma autorização prévia, geralmente tem que ter uma pessoa junto com você, né? E aí a pessoa junto com você vai evitar que aconteça esse problema aqui, que acontece em alguns parques nacionais, dos turistas que não têm nenhum teor educacional, tá bom? Refúgio da vida selvagem, são ambientes naturais que garantem a reprodução de espécies da fauna, residente ou migratória. O que é a diferença de um para outro, gente? Residentes são aqueles animais que vivem o tempo todo naquele local. Migratórias são animais que estão naquele local em determinado período do ano. Pode vir reproduzir no verão, por exemplo, ou se abrigar no inverno para busca de comida.
tá? Então, essas regiões, elas são caracterizadas por uma proteção muito exclusiva da fauna e flora. Tá? Tanto visitas públicas como atividades de caráter científico são restritas e necessitam de um aviso prévio. Então, todas essas áreas aqui, elas têm um caráter, né, muito preocupante com a questão da preservação ambiental. Algumas permitem até a visitação pública, né, no caso da estação ecológica não, mas o caso dessas outras aqui, mas com uma reserva, mas com muitas vezes com uma autorização prévia, muitas vezes precisa estar acompanhada, o que vai fazer tem que ser muito bem descrito, né? É claro que existe mais regra do que aqui, nós fizemos aqui um resumo, né? Até porque está muito, as definições são muito parecidas, deve estar achando, mas é tudo igual, professora. E que a gente fez aqui um resumo, né, gente? A gente não conseguiu, a gente não consegue aqui na aula, por questões de tempo, a gente não está dando uma disciplina de ecologia, né? Estamos estudando só ecologia? Não. Uma visão para vocês geral do que são unidades de conservação. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, tá? Quem for aí no seu projeto de vida seguir a área de ciências biológicas, né? Vai, então, aprofundar nessas unidades aqui e vai compreender que existem diferenças significativas, sim. Bom, também ninguém vai decorar isso aqui, né, gente? Também ninguém vai decorar isso aqui, tá? É só você ter uma noção, né, das unidades de proteção integral que existem e quais são as preocupações da ecologia nesse sentido. E as de uso sustentáveis, aquela que nós falamos, né, que existem populações, aquelas que existem preocupação com desenvolvimento sustentável, também aqui nós colocamos alguns exemplos. Vamos ler os exemplos aqui, os resumos que nós colocamos aqui, tá? Então, áreas de proteção ambiental são áreas que têm diversos aspectos biológicos e culturais relevantes. Olha a palavra cultural aqui relevante. Então, não estamos falando somente do meio ambiente, mas também de cultura, tá? E aí a gente volta aqui, ó, para entender um pouco mais, quando se fala, né, aqui na lei, né, quando se fala de recursos ambientais com características naturais relevantes, com objetivo de conservação, limite bem desenvolvidos e áreas de proteção adequadas, e quando a gente também pensa nessas áreas de conservação como patrimônio natural e cultural de um país, tá? Então, quando você vê aqui os exemplos, né, da unidade de conservação sustentável, você vê que a cultura também é um item importante dentro desse processo de desenvolvimento sustentável. Bom, áreas de relevante interesse ecológico. Essas aqui são áreas bem pequenininhas, né, que abrigam fauna e flora significantes, singulares, que são, às vezes, somente existem naqueles lugares. Elas podem apresentar ocupação humana, mas essa ocupação humana tem que ser muito bem orientada no sentido da preservação do uso sustentável, né? No sentido da conservação do uso sustentável. Tem que criar técnicas de manejo para que aquela região, ainda que pequenininha, né, mais ou menos 5.000 hectares, de um ponto de vista de unidade de conservação pequeno, mas que mantenham a singularidade da fauna e da flora. Tá? Floresta Nacional, ela apresenta uma cobertura florestal com espécies nativas e populações tradicionais, que são populações tradicionais, são pessoas que vivem ali há muito tempo, né? São etnias, né? Grupos étnicos que vivem ali há gerações. Nessas regiões existem muita pesquisa científica, não somente voltada para a área de ecologia, mas também de antropologia, de sociologia, né? Outras áreas também vão contribuir para essas pesquisas científicas aqui nessas regiões, e principalmente no intuito de elaborar e colocar em prática métodos de exploração sustentáveis.
Outro item aqui, a reserva extrativista, que são áreas onde os métodos de subsistência das populações locais são baseados no extrativismo, ou seja, retirada, né, do material, seja para a agricultura ou para a criação de animais. Isso aqui tem que ter um cuidado muito grande, né, nessas reservas extrativistas, porque essas populações já têm que estar muito bem alinhadas, né, ao conhecimento daquela região e também alinhada culturalmente à preservação ambiental. Você precisa ter o apoio da população, você precisa que a população abrace a causa para que a reserva extrativista dê certo. Então, senão você perde todo o caráter de uma unidade de conservação e passa a ser uma unidade de destruição. Tá? Então, isso aqui é bem difícil de ser implementado. Reserva de fauna, áreas naturais com espécies nativas, sejam terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, que são destinadas ao manejo sustentável de seus recursos e pesquisa científica. Também tem manejo sustentável. O que é manejo sustentável? A utilização dos recursos, mas que esses recursos possam ser garantidos para as gerações futuras, não é se esgotar o recurso, né? Área de reserva de desenvolvimento sustentável são áreas naturais com exploração de recursos de maneira sustentável e também realizado por comunidades tradicionais. Mas precisa, para que você visite essas reservas, você precisa de autorização dos órgãos competentes e visitas, e geralmente essas visitas são acompanhadas por alguém ou da própria comunidade, né, ou dos próprios cientistas, tá? É uma área de desenvolvimento sustentável, mas não é uma área onde os recursos sejam tão explorados, tá? Essas áreas aqui a gente tem uma outra visão. Reserva particular do patrimônio nacional, essa daqui é uma discussão imensa dentro da ecologia. Por quê? Porque são áreas de caráter privado. Então, uma empresa ou uma pessoa física, pessoa jurídica, uma pessoa física, detém a propriedade daquela região. Então, ela é uma área de recursos naturais, ela pode ser explorada para o ecoturismo, e aí vem as preocupações todas, né? Desde que seja, teoricamente, mantido o manejo de recursos. Por que se preocupa tanto com isso aqui? Isso aqui não é um caráter público. Então, para você entrar nessas áreas, você precisa o quê? Pagar, né? Você precisa dispensar dinheiro. Então, isso aqui é um uso do patrimônio do Brasil, mas que está na mão de pessoas da iniciativa privada, né? Ou seja, pessoa física, ou seja, pessoa jurídica. Isso está se alastrando muito, não só no Brasil, como em todos os lugares do mundo, como uma atividade rentável, principalmente para o ecoturismo. Eles investem pesado no ecoturismo. Às vezes, são áreas que o ecoturismo realmente funciona, porque existe um investimento muito alto, mas tudo que se investe alto quer um retorno alto, né, gente? Nenhum empresário é louco de investir alguma coisa sem pensar em um retorno. Então, esse retorno é que é o problema. Porque, às vezes, você tem áreas que não comportam, né, uma quantidade muito grande de turistas. Então, se pensar no retorno financeiro dessas áreas, com poucas pessoas que podem visitar a região, torna-se aí preocupante, tanto para o empresário quanto para as autoridades públicas, tá bom? Bom, aí aqui a gente fala um pouquinho sobre esse Sistema Nacional, né, de Unidades de Conservação, e a gente fala de algumas aqui, o Instituto Chico Mendes, né, da Conservação da Biodiversidade. Ele é o responsável pelas unidades de conservação em nível federal, e nas esferas estaduais e municipais, são sistemas estaduais e municipais de
unidades de conservação. O que está escrito aqui, gente? O que quer dizer isso aqui? A nível nacional, né, lógico, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, ele tem a sua ligado, né, está ligado, associado ao Instituto Chico Mendes, a nível federal, tá? Só que o Brasil, vocês sabem, tem o federal, né, depois tem os sistemas estaduais e municipais. Então, as unidades de conservação das esferas estaduais está primeiramente relacionado, né, às secretarias estaduais e depois às secretarias municipais. Então, não é só a federação que tem controle desse manejo, dessa proteção, existe toda essa questão legal aqui que deve ser bem observada, tá? A nível nosso aqui de ensino médio, a gente não se preocupa muito com essa questão ambiental, mas para quem for seguir carreira aí na área de ciências biológicas, né, ou na área de direito também, tá? Que direito ambiental hoje é muito importante, né? Não só para quem quer uma carreira só de direito ambiental, mas também quer uma carreira dentro do próprio direito civil, porque o direito ambiental está muito relacionado com a prática empresarial do século XXI. Né, gente? Hoje em dia, a gente sabe, já ouviu falar na televisão, como o Brasil está sendo cobrado, né, por uma produção sustentável, como o Brasil está sendo cobrado para preservar o seu ambiente. Então, as empresas que apoiam essa causa, né, da conservação do meio ambiente, elas são bem vistas pelos consumidores do século XXI. A nível de Brasil, isso está começando a sair. Agora, a nível exterior, principalmente Europa, né, e também algum mercado da Ásia, isso é levado em conta. Então, empresas que têm uma característica de desenvolvimento sustentável são empresas que são bem vistas, seus produtos têm agregação de valor. Então, quem trabalha também na área de direito, né, que vai atuar nessa área, também precisa saber sobre a questão ambiental para que possa atuar, né, diretamente nesse desenvolvimento de produção sustentável. Tá? Então, também é se discutir. Aqui nós colocamos alguns exemplos, né, de unidades de conservação que existem por todo o nosso país, tá? E eu vou encerrar essa aula falando um pouco para vocês sobre a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, né, que é uma floresta considerada uma atração mundial, o mundo inteiro já conhece, só ouviu falar na Floresta da Tijuca, porque o Rio de Janeiro é uma cidade muito conhecida mundialmente, né? Por que isso? Porque a Floresta da Tijuca é a maior floresta urbana do mundo. Nesse local existem mirantes, lagos, sítios históricos, trilhas, caminhos lindos e maravilhosos. É uma relação muito forte entre a biologia, a história e a arte. Mas o que é mais importante entre a gente falar aqui é que a área da Floresta da Tijuca ela foi totalmente devastada. Então, quando a colônia, né, estabeleceu no Brasil, naquela região foi plantada uma quantidade imensa de café. Então, foi tudo devastado, foram construídos chácaras, sítios, né? E a população foi morar ali, porque o Rio de Janeiro sempre é uma cidade muito quente, então aquela região era uma região um clima mais ameno, mais parecido, entre aspas, bem mais parecido com o que eles viviam na Europa, a maioria tinha vindo da Europa, então muitos deles ali passaram a viver naquela região e fizeram uma degradação total do ambiente. E aí o que aconteceu na cidade do Rio de Janeiro? Isso aí já há muito tempo, né, gente? Muito tempo lá, tá? Então, Dom Pedro II, em 1861, ele percebeu que a devastação da Floresta da Tijuca estava contribuindo para o problema do clima do Rio de Janeiro.
Então, o Rio de Janeiro passou a ser mais quente ainda e faltar água. Isso lá em 1861, né? Dom Pedro era um homem culto, um homem que tinha uma visão bem interessante do seu tempo, ele era uma pessoa que tinha lia muito, tinha vários conhecimentos, e aí ele percebeu, então, que a Floresta da Tijuca tinha sido devastada, e era por causa disso que o Rio de Janeiro passava por uma seca, uma mudança climática considerável. Então, ele vai fazer todo o planejamento, o reflorestamento, para que essa floresta volte a ser a floresta que tinha sido antes daquela exploração toda. Mas aí não vou contar mais para vocês, que eu vou passar aqui o videozinho rapidamente da Floresta da Tijuca, tá bom? A gente vai voltar aqui, né? Então, vocês vão ver agora um vídeo mostrando como é a Floresta da Tijuca do Rio de Janeiro. Vamos lá? É interessante a gente saber a história desse lugar. Os índios não frequentavam muito aqui, porque a Tijuca, o nome tupi-guarani já diz charco, alagadiço. Era muito difícil você passar da Tijuca para cá. E aqui os índios diziam que aqui tinham espíritos, né? Que andavam e que davam medo neles. Então aqui não foi muito frequentado pelos indígenas. Quem vinha muito aqui era Dom Pedro I, com a sua esposa, a Imperatriz Leopoldina. Eles vinham daqui da Boa Vista, a cavalo, até aqui. O que eles vinham fazer aqui? Aqui tinham sítios de estrangeiros, que eles vieram com a missão francesa, vieram fugindo de Napoleão, eles vão se instalar aqui. Por que aqui? Por causa do clima. Um clima maravilhoso, um clima de montanha. Isso aqui eram residências, sítios, chácaras, né? Você não era um parque de visitação, era um lugar que você vinha visitar os seus amigos. A devastação dessa área foi consequência do uso indevido e desregrado do solo através da plantação de café. Então, se plantou café demais, acaba com o solo, assim, também vai acabar com os mananciais, e vai ser preciso, então, desapropriar essas fazendas de café, esses sítios, para fazer o reflorestamento da Tijuca. Dom Pedro II e o Barão de Bom Retiro, que era morador aqui, ele vem para cá para desapropriar todas essas pessoas que moravam aqui. Por que isso? Porque começou a faltar água no Rio de Janeiro. E faltando água, precisava-se da água da Cascatinha. E aí eles vão desapropriar e vão fazer o reflorestamento. Quem eles vão convidar para isso? Major Asher, ele já tinha sítio, ele gostava, ele era um silvicultor, então ele conhecia isso, e ele vai trazer as mudas da fazenda dele. Aqui ele vai precisar de mão de obra. Quem são essas mão de obra? A mão de obra será de 6 escravos. Então, imaginar que 60 mil plantas foram colocadas aqui através desses 6 escravos. Se você imaginar que todo esse lugar foi feito por esses escravos, boa parte dele foram 60 mil mudas. Então, até tem uma canção bem interessante, porque eram uma escrava e 5 homens. E eles contam aqui, tem uma canção muito interessante, que diz: Maria cuida, Maria rega, Maria vela, canções e amores. Leopoldo roça, Eleutério assenta, Constantino sulca, Manuel semeia e Mateus zela pela ciranda dos pastores. Então a gente percebe a beleza, né, dessas pessoas, a importância desses escravos na Floresta da Tijuca. Bom, o Major Asher foi o primeiro administrador da floresta. Ele só fez o reflorestamento. Nós vamos ter o Barão Stragnoli, que ele vai trazer Glasiot, que é um paisagista, e vai trazer o embelezamento para a floresta. Agora, ela é um ponto turístico, então você vai ter fontes, pontes, você vai ter esculturas, você vai ter recantos, você vai ter um lago, além das pontes, das trilhas, das grutas, das cachoeiras. Você vai ter aqui
o azulejo português, você vai ter obras francesas, você vai ter casas que foram de fazenda, você vai ver ainda restos de senzala. Você tem aqui um sítio histórico maravilhoso, que você vai aproveitar muito. E tem a área de lazer, que aí você tem os restaurantes, você tem a área de piquenique, você pode tomar banho de cachoeira, tem muita coisa que você pode fazer aqui. O que é perigoso e o que a gente deve saber? Que as trilhas, elas são muitas, e que a gente tem que ter um acompanhamento de alguém que conhece as trilhas. Eu acho que o turista não pode deixar, claro, de apreciar a Cascatinha, depois dar uma passadinha na Capela Marinha para ver as obras de arte do Portinari. Uma capela do século XIX, uma capela linda, que passou por vários donos. A transformação dela ser o neoclássico, o estilo dela, foi deixado por conselheiro Mairink. Não pode deixar de fazer um piquenique na área, perto do centro de visitantes, e também ver a estátua de um dos negros, né, um dos escravos, que reflorestou aqui. Outra coisa, a saída da Cascatinha, né, é deslumbrante. Você não pode deixar de ver as duas estátuas que estão na saída. São uma índia e um índio. É uma escultura francesa, os dois vasos franceses e a grade que cerca o fim da Cascatinha. Que grades são essas? Elas vieram do Campo de Santana, vieram do centro do Rio. Elas são histórias, elas têm um emblema da República. Bem, pessoal, a gente acabou de assistir esse vídeo da Floresta Tijuca, da minha cidade, do Rio de Janeiro, e eu mostrei para vocês por quê. Primeiro, que vocês viram uma unidade de conservação em que o turismo é reconhecido e também incentivado. E vocês viram também, né, que a biologia pode estar associada à história e à arte. E também não podemos deixar de esquecer a contribuição, né, dos afrodescendentes também no nosso patrimônio nacional e na ecologia. Nós ficamos por aqui nessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham feito anotação no caderno de vocês e até uma próxima vez. Beijo no coração, se cuidem, usem máscara, álcool em gel e mantenham o distanciamento. Beijo no coração de vocês e até a próxima.